Boa noite, meus irmãos. Que Deus esteja com todos nós, não é sempre, não só agora, mas em todos os instantes da nossa existência. O estudo de hoje, interessante que quando se lê o título, Estima do Mundo, a primeira vista de olhos que eu dei sobre o tema, eu não consegui entender assim de imediato, porque eu não tinha lido o texto, eu só li o título. Eu já disse aqui para vocês que às vezes eu sou meio preguiçoso para ler as coisas de uma vez só. Então eu vou lendo por etapas. Eu leio o título, depois eu espero um tempo, leio um pedacinho, leio outro e vou buscando as informações que a gente precisa ter, porque eu estou aprendendo também, sempre. E aí eu joguei a cabeça para um lado, pensei para cá, pensei para ali, estima do mundo me causava um certo... Depois é que eu vim entender, estima do mundo não é eu estimar o mundo, mas é fazer com que o mundo, as pessoas em minha volta, me elejam como o melhor, como o bonzão. Eu sou, sabe? Então eu busco que o mundo me estime de uma forma exacerbada, mais ou menos assim a coisa. E começa com uma frase de Jesus, que foi citada em Mateus, que diz assim: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Quando se lê o Evangelho, se lê a Bíblia, esses livros, eles são formados por versículos, frases, pequenos textos que você pode pensar para usar. Foi o que aconteceu aqui. Foi pensado uma frase de uma parte que nós deveríamos buscar o todo para entender. Na realidade, nós temos aqui Mateus 10, 25, mas nós deveríamos continuar lendo 26, 27 até o 30. Porque essa frase foi dita no momento em que Jesus estava conversando com os seus apóstolos, para lhes mostrar que, assim como ele, filho de Deus, foi chamado de Beelzebu na hora que ele curou aquele louco que estava desnudo, correndo, desesperado, que ele tirou os espíritos maldosos daquele corpo, os seus seguidores também o seriam. Ele estava mostrando aos seus discípulos naquele instante o que aconteceria, porque eles iriam sair pregando aqueles ensinamentos que o Cristo colocou à disposição de todos nós, mas que separou aquele grupo para continuar fazendo a propagação de tudo aquilo que Jesus trouxe de conhecimento para nós. Então, a imagem que ele cria naquele momento é que se o chefe da casa, que aí no caso seria ele, foi chamado de Beelzebu, os seus domésticos, que seriam os seus discípulos, seus seguidores, como seriam chamados? E aí você começa a buscar um pouco mais sobre o tema da noite. E a segunda frase diz assim: muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista. No campo individual, falsas concepções ensombram-lhe o olhar. Isso aqui é muito mais abrangente do que só uma frase, porque ela mostra, não só para nós, seguidores do Evangelho, mas muitos seguidores de muitas outras religiões, que leem, mas não buscam a essência da leitura, nem a própria projeção da leitura para a atualidade, para o momento em que se vive. E aí nós encontramos muitos irmãos nossos que se tornam fanáticos e se acham os donos da verdade. Eles acham que aquilo que eles entenderam, que aquilo que foi colocado ali foi para que ele entendesse e propagasse. E muitas vezes eles tomam atitudes completamente erradas e se distanciam do Mestre, se distanciam de Jesus de uma forma
praticamente absurda. E ele coloca: em falsas concepções ensombram o seu olhar. Nós vemos aí em religiões mais drásticas, como os seguidores do Alcorão, alguns seguidores muçulmanos que seguem uma informação errônea de que quem não segue o Alcorão tem que ser morto. Os infiéis, quem não é muçulmano é infiel. Tem pessoas, tem espíritas, antigamente a gente dizia muito: se tu não fores espírita, tu estás no mal, estás desgraçado, coitado, vai ser obsedado, os espíritos obsessores vão te influenciar. E nós já sabemos que não é isso. Você pode ser católico, protestante, pode ser taoísta, budista, pode ser evangélico. Se você tem Deus em seu coração e participa da sua igreja de uma forma que traz amor, respeito, compreensão, carinho, você está bem, você está seguindo Deus, e Deus é um só que nós somos milhões, e cada um de nós pensa de uma forma diferente. Nós não pensamos iguais, nós não temos como pensar iguais. Nós temos uma formação corpórea igual, sim. A essência dos nossos corpos físicos é a mesma, mas a concepção do nosso espírito e a formação dele e a evolução desse espírito é completamente diferente uma da outra. E nós não podemos forçar, segurar pela mão e dizer assim: ajoelha aqui e faz isso. Não. Cada um de nós tem que compreender, entender, buscar o conhecimento e projetar esse conhecimento para dentro de si. E cada um de nós tem uma limitação. Tem alguns que aprendem muito rápido e evoluem rapidamente. Outros ainda ficam claudicantes, outros não querem aprender. Se isso não é para mim, não quero. Ele vai passar várias existências reencarnando até aprender, até evoluir. Agora, fazemos o que para que as pessoas, os nossos irmãos, os nossos familiares, aqueles que vivem conosco, entenderem aquilo que nos faz bem? Pelo exemplo, pela maneira com que nós nos comportamos, sozinhos e em grupo. Se eu me comporto em grupo de uma forma, eu tenho que me comportar sozinho da mesma forma. Porque na realidade eu não estou sozinho. Deus está me vendo. Os espíritos estão me vendo. Nunca estamos sozinhos. Eu posso me trancar no quarto, no menor quarto, no mais escuro dos quartos, e eu não estarei sozinho. E é essa forma de agir que vai mostrar àqueles que convivem conosco ou que nos pedem alguma coisa, alguma informação, como se deve agir, e eles vão encontrar o seu caminho. Porque o caminho de cada um é próprio. Ninguém caminha na mesma estrada. Cada um de nós tem a sua estrada, cada um de nós tem as suas pedras no seu caminho, cada um de nós tem os seus desvios no caminho. Então nós não podemos forçar ninguém a ser como nós mesmos, mas podemos, de mão dadas, rezar a Deus, pedir o amparo divino e nos comportar como seres amorosos, como Jesus pregou para que nós fôssemos. Essa é a grande atitude que deve ser tomada. E ele continua, o estudo continua no segundo parágrafo, em cima do texto desse primeiro, que é os discípulos que são ciosos de suas interpretações. Porque eles quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes ornam o caráter. Exornam floresce, abundam, porque eles têm um caráter
Jesus já disse isso há muitos anos atrás. Sepulcros caiados. Na frente dos outros, eles têm uma atitude. Quando eles não estão na frente de ninguém, eles são completamente diferentes. Eles sempre têm no coração, nos sentimentos pessoais, a vontade, o propósito, a meta que eles buscam é obter a admiração de todos aqueles que estão em sua volta. E quando eles são tolhidos a isso, por quem quer que seja, eles são contra o mundo, porque eles acham que o mundo não lhe dá o apreço que eles merecem. Ou seja, eles acham que o mundo não os estima, não gosta deles, quando na realidade são eles que não entenderam qual é a sua própria participação no contexto do mundo, no contexto da sociedade, no contexto espiritual que lhes foi dado como um grande avanço de vida. Porque a vida é do espírito, não é do corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta que eu tenho para melhorar a minha condição espiritual. Essas pessoas agem esquecidos do reino de Deus. Eles falam em Deus, mas eles não têm a essência divina dentro deles. Para eles, essa Deus e religião e amor e bondade é uma aparência exterior, é a pompa e a circunstância. É aquilo que faz com que os outros observem a eles, olhem para eles e fiquem vidrados. Ah, mas ele é bacana, como esse cara fala bem. Fala, mas ele não faz o que ele fala. Isso é que é o mais importante. E aí nós vamos vendo a deterioração desses irmãos nossos, principalmente porque, como nós formamos uma sociedade muito grande, e para que haja sempre uma organização social, nós temos determinados escalões em que nós precisamos de alguém que administre, senão seria um caos. Imagine um grupo social enorme, sem ter alguém que diga assim, hoje aqui vai ter limpeza de rua, aqui vai ter um hospital, ali vai ter isso, vai ter aquilo, e nós, como participantes, como coautores de tudo aquilo, fazemos a nossa parte e eles fazem a outra. Esses irmãos, eles têm um problema mais sério que o nosso. Por quê? Porque eles recebem um posto que lhes dá uma autoridade. Essa palavra já mete medo. Porque quando esse padrão autoridade bate na cabeça de algumas pessoas e ele começa a dizer alguma coisa e tem em sua volta outros que se abaixam e dizem eu faço, ele vai num crescendo que não só abrange a religião, não só abrange Deus, não só abrange Jesus, nem todos os ensinamentos que nós temos, mas o universo e a sociedade como um todo. E aí nós vemos irmãos nossos que poderiam produzir de uma forma muito grande, se transformarem praticamente em malfeitores. E a gente pode usar uma palavra pesada, são assassinos. Eles matam pessoas. Ah, mas eu não dou tiro, eu não meto faca. Não, mas eles não fazem o que devem fazer. Ah, a sociedade, o grupo, a família diz assim, nós precisamos do hospital ali. Aí vai fazer o hospital, recolhe, faz uma coleta, aquela coisa toda, que são os impostos que a gente paga, essas coisas. E, de repente, aquele dinheiro desaparece. E as pessoas que iam ser tratadas naquele local, que iam buscar a saúde, que iam fazer consultas, perdem tudo aquilo. E muitos desencarnam em sofrimento. Quem é o responsável por aquilo?
tem um responsável. Aquele que disse que ia fazer, ficou com dinheiro e não fez. Assim como aquele que sobe num púlpito, promete alguma coisa, fala um bando de coisa achando que é o bom, e quando ele vira as costas faz completamente diferente. É um tipo de direcionamento maléfico que tem nas pessoas. Eles distorcem toda uma existência e são carregados de culpa. Estradas onde carros se acidentam e matam pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, também é responsabilidade de quem as projetou. Um prédio que desaba com pessoas em desespero por moradia e são levadas para morar ali com garantias, com um bando de coisa, e cai aquele edifício e morrem ali dentro. As pessoas que levaram para ali são responsáveis por aquelas vidas. Alguém que se arvora representante de Jesus e vem a um púlpito e convoca pessoas e mais pessoas, irmãos e mais irmãos, falando bonito, envolvido por obsessores, por espíritos que querem desequilibrar tudo, e arruma um monte de seguidores a fazerem coisas completamente diferentes do que está escrito no Evangelho, essa pessoa é responsável por qualquer coisa que aconteça com aquele grupo, pela destruição das famílias. Alguém que prega a desunião, o desequilíbrio, porque as pessoas são diferentes, seguem pensamentos diferentes, agem de forma diferente, e você acha que não deve agir, tem que ser igual como eu. Este que está insuflando isso, ele é culpado por qualquer coisa de errado que aconteça com aquele irmão que é diferente. Que na realidade, quando desencarnar, o diferente é aquele que está falando, está insuflando. O nosso irmão que está ali, ele não é diferente. Ele tem um espírito como todos nós. Isso nós temos que ter muito nos nossos corações, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Porque a suposição de que alguém se arvora em ser superior ou melhor. Rossandro, não sei se já ouviram falar dele, é um palestrante espírita, que eu acho muito bacana ouvir as palestras dele. Ele tem uma noção de vida e de noção de evangelho espetacular. Ele fez uma palestra outro dia falando sobre humildade. E ele começa a palestra falando sobre, se não me falha, é Sócrates. Sócrates foi ao oráculo. O oráculo era um médium que tinha naquela época na Grécia, que naquele tempo chamava oráculo. Hoje nós sabemos que são os médios. E o oráculo incorpora e se vira para Sócrates assim: você é o homem mais inteligente do mundo. E ele não se achava, mas ele também não quis dizer na hora lá. Ele não ia chegar, o médium incorporado lá, o oráculo falando para ele, e o oráculo era o suprassumo da época. Mas ele foi atrás para descobrir alguém mais inteligente, para dizer para o oráculo: olha, o fulano é mais inteligente do que eu. Então ele foi, primeiro, que se não me falha a memória, a um ferreiro, a um artesão. E realmente o artesão era de uma habilidade sem par. E ele dizia assim: eu não consigo fazer o que ele faz. A habilidade dele com as mãos era muito grande. Só que tinha um detalhe: o artesão se achava o melhor do mundo, em tudo. E achava que entendia de filosofia, de não sei o quê, e ele não entendia nada. Aí Sócrates disse assim: não, ele não é o mais inteligente do mundo, porque ele não tem uma coisa: humildade. Ele é orgulhoso.
E assim, no meio do caminho, ele fala assim, e ele foi a um político. Não, vou pular os políticos, porque também hoje falar de político a gente entra num processo de discussão que não dá conta. Mas aí ele pulou os políticos e foi a um filósofo. E foi a mesma coisa, ele se achava o bom. Ele achava que sabia o dele mais o de todos os outros. Ou seja, também não era humilde. E Sócrates sabia que era humilde. Ele não se auto-intitulava o melhor do mundo em tudo. Ele sabia o que ele não sabia. Então ele tinha certeza que ele não sabia de um monte de coisas. E isso fazia com que ele fosse superior aos outros, sem se jactar daquilo. Porque quando nós sabemos até onde vai o nosso limite de conhecimento, nós temos plena consciência do que nós somos, do que nós podemos fazer. E nós vemos muitos irmãos nossos, e aí hoje, com internet, com televisão, com tudo que nós temos, a gente vê muitos que se arvoram em conhecedores do mundo, e eles mal sabem o que eles aprenderam na escola. Mas falam com propriedade de tudo aquilo que lhes perguntam. Nós temos muitos que são assim. E eles entram naquele parágrafo que eu li aqui em cima. Porque eles se acham superiores. Isso é orgulho. Que a gente brincando na escola, a gente vê ser o que a folhinha não marca. Eles são orgulhosos, acham que são os bons e não são coisa nenhuma. É a mesma coisa coloca um técnico de informática conversando com um advogado, o advogado é bom de leis, o técnico de informática é bom de informática. Um não entra na seara do outro. Se o técnico de informática, o analista de sistemas, começar a conversar sobre tudo aquilo que ele pode fazer, o advogado vai ficar voando. Se o advogado começar a falar sobre leis, sobre um bando de coisa, o analista de sistemas também não vai aprender nada, não vai entender. Cada um na sua área. Mas quando eu começo a ter a minha área e extrapolar, achando que eu tenho o direito de direcionar pessoas a fazer coisas que eu acho que tem que ser feitas, aí eu estou passando por cima. Eu estou querendo ser uma autoridade que eu não tenho. Nós somos, o que nós aprendemos, o que nós entendemos. Isso em qualquer área, inclusive a do coração, a do sentimento. Teve uma outra palestra que eu assisti também essa semana, e essa era uma coisa interessante que eu queria conversar com vocês. Vocês já notaram que está havendo, a gente fala que o mundo está demorando a mudar, e vai demorar um pouco ainda, mas a gente já está sentindo muitas mudanças. Nós temos a felicidade de ter amigos que são de várias religiões. Nós temos amigos que são batistas, temos amigos que são evangélicos, temos amigos que são protestantes, nós temos amigos católicos, e nos reunimos, nós conversamos, nós participamos de reuniões, e já se nota que ninguém quer trazer ninguém para a sua própria religião. Nós nos preocupamos em saber como estão os netos dos outros, como estão os filhos, os sobrinhos, as vitórias de cada filho, a faculdade que um está fazendo, e amparar uns aos outros nos comentários que fazemos. E por várias vezes eu fui escalado para fazer palestra aqui no centro, de uns assuntos que eu não tinha muita profundidade na coisa, e eu recorri a amigos. Eu tinha uma amiga, que agora eu não a vejo há muitos anos, trabalhava comigo no tribunal, batista, uma leitora assídua da Bíblia, fazia todas aqueles trabalhos lá da igreja dela, e ela me ensinou várias vezes
Eu tive aulas com ela belíssimas, onde ela me passava a essência daquilo que eu precisava para fazer a palestra. Tem um casal, um amigo nosso também, da mesma igreja, que ano passado eu recorri a eles. Eu escrevi um e-mail para a amiga, porque eu estava com uma palestra aqui que eu não conseguia delinear o caminho para conversar com vocês. E recebi informações belíssimas. Por quê? Porque nós estamos agora buscando não direcionar as pessoas para a minha religião, o meu conhecimento, mas sim para a essência que nos foi trazida por Jesus, por tudo aquilo que nós todos estamos entendendo como vida. O amor, o respeito, a união de pensamentos, a igualdade humana, para que a gente ilumine o espírito de todos. Isso é muito importante para todos nós. É aquilo que Deus e todos os espíritos bondosos, e com eles Jesus, esperam que nós façamos. Nos unamos. Não importa de que lugar do globo nós estejamos. Nós temos que nos unir através dos ensinamentos crísticos, para podermos continuar. Então, essa semana foi me beneficiou muito, e eu gostaria sempre de passar isso para vocês por causa desses assuntos. Fazendo a sequência de palestras que eu fiquei ouvindo, me apareceu de repente um rapaz que é um cantor católico. Ele estava fazendo um show, depois de uma missa lá, ia um palco enorme e tal, gente a beça onde ele estava, muitas senhoras, senhores, crianças, tinha de tudo. E um rapaz novo, cabeludo, simpático. E eles pegaram exatamente o momento que ele começa a falar com o público. E ele começa a conversa dele dizendo que ele tinha recebido a visita de uma senhora, ainda nova, que tinha ido conhecê-lo porque a filhinha dela, de 8 ou 9 anos, era muito fã dele como cantor, tinha os discos, cantava as músicas dela, e ela, mãe, aprendeu a gostar dele através da filha. Mas que a filhinha tinha morrido há pouco tempo. E ela queria mostrar a ele a última carta que a menininha tinha escrito para ela. E ela tinha tatuado no braço aquela carta. Só dizia assim: minha última carta. Alguns coraçõezinhos vermelhos e a assinatura da criança. Ele se emocionou a plateia na hora que falou. Claro, com um assunto desse a gente fica sempre emocionado e vem o sentimento de amor. E aí ele começa a conversar com todo mundo sobre união, sobre a humildade, sobre o respeito, sobre a compreensão de vida, sobre tudo aquilo que é importante para todos nós. E aí você vê, eu assisti uma palestra de um espírita, assisti uma palestra de um católico, me envolvi com um batista, e a essência que está dentro de nós, espíritas que estamos aqui, é a mesma. A chama que alimenta o amor destas pessoas é a mesma chama que alimenta o nosso amor. Nós todos somos iluminados por Deus, somos seus filhos. Jesus é nosso irmão carinhoso, que nos mostra o caminho há 2015 anos, 2018 anos. E nós, como somos turrões, ainda estamos empacados no meio do caminho. E aí, nessa palestra, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o ranço que é você se distanciar de uma pessoa, principalmente aquelas com que você já tem algum relacionamento, que por uma palavra errada, um gesto errado, uma atitude errada, há um afastamento. E ele pergunta assim:
O nome do rapaz chama Tiago Brado, não sei se vocês o conhecem, mas eu estou usando a essência do que ele falou. E ele mostra assim, que você vai se afastando das pessoas por algum motivo, e muitas vezes fúteis, e perde o relacionamento. Esta pessoa pode estar morando na outra rua e você nunca mais fala com ela. Pode estar morando em outra cidade. Pode estar morando do outro lado do planeta. Mas a maior distância que existe entre duas pessoas é a mesa de jantar da sala da casa. Uma distância de 1,5 metro, 2 metros. E você tem uma desavença com alguém que senta à mesma mesa que você. E toda noite, ou todo almoço e todo jantar, vocês sentam um na frente do outro e não se falam. Não se reconhecem como seres humanos, não se reconhecem como crias de Deus, não se reconhecem como espíritos que precisam evoluir através do amor. Essa é a maior distância. Não existe um caminho, existe uma palavra, uma desculpa, um sentimento. Tudo isso pode voltar a fortalecer uma união. E ele complementa dizendo assim, e aquela avózinha? E eu acrescento o avôzinho também, porque ele falou só avózinha, mas eu boto um avôzinho também. Aquela avózinha que veio para a sua casa, que está sozinha no quartinho lá dos fundos, com uma TV pequenininha, um pratinho exíguo de sopa, alguma coisa assim, por que ela não está na sala, assistindo a televisão com a família? Aquela 4K bonita, que tem uma imagem linda de morrer, e ela precisa porque não tem mais visão, um som melhor que ela precisa porque a audição já está claudicante. Ah, mas ela fede a xixi. E nós que achamos que ela fede a xixi, como nós vamos cheirar daqui quando estivermos idosos? Quando nós estivermos velhinhos? Talvez até pior, ou talvez nem cheiremos, porque a gente desencarna antes. Essa falta de união e de respeito dentro da família é a pior coisa que pode acontecer com os seres humanos, com espíritos em evolução, porque nós estamos jogando para baixo aquilo que nos botou no mundo, que nos criou. A união da família, de todos os membros e todos os agregados que vêm, é onde nós praticamos o amor sublime ensinado por Jesus. Nós não podemos esquecer isso nunca. Não importa o que cada um venha a ser ou vai deixar de ser, importa que a gente ama, e quem ama respeita, e quem respeita abraça, ajuda, protege, ampara, troca a fralda, e não importa como cheire, porque qualquer cheiro de quem se ama é perfume. Então, nós estamos vendo tudo o que a estima do mundo pode levar a um ser humano. Ah, porque eu preciso ser o bom no trabalho, que eu quero que todo mundo me reconheça. Eu quero ser o bom lá em tal lugar assim, porque eu quero que todo mundo me aplauda quando eu entro. Para quê? Ah, porque quando eu desencarnar, que meu corpo estiver lá naquele caixão bonito, cheio de flores, o pessoal vai fazer discursos belíssimos a meu respeito, lembrar da minha vida, mas eu fui um patife. Vai servir para alguma coisa alguém fazer aqueles discursos belíssimos que a gente ouve quando morre um senador, quando morre um deputado, quando morre um ministro? Eles são lembradíssimos, nasceu em tal canto, viveu isso, fez aquilo, fez curso, não sei de onde. Serve para quê? Ele vai levar isso para o outro lado? Não leva. O que nós levamos conosco é o que nós temos de moral, de respeito, de amor no coração.
isso vai comigo. O que eu produzi para meu benefício próprio aqui na terra, nada disso me acompanha. E aí aquele espírito desencarna, chega lá do outro lado achando que vai ter bandas tocando porque ele chegou, e ele vai dar com os costados em lugares escuros, em lugares onde ele não tem nenhum tipo de ascendência. E vai achar que ele está sofrendo injustiças, porque ele era o bom, ele foi isso, foi aquilo, aí eu fui rei, príncipe, não sei o quê. Não serve para nada. Perceberam, meus irmãos, o alcance de tudo isso? Nós temos que buscar pelo trabalho as coisas que nós precisamos. Nós temos que comer, nós temos que nos vestir, nós temos que ter alguns benefícios que nos são dados. O que tem à nossa disposição no mundo foi permitido por Deus. Ter carro, andar em ônibus que andem pelo menos, bons ônibus. Tudo isso são direitos que nós temos. Mas nada disso vai conosco. Nada disso nos acompanha. Meu carro, minha roupa, o dinheiro que eu botei na poupança, nada disso acompanha. Então, paralelo a tudo aquilo que eu produzo para benefício meu, da família e da sociedade, eu tenho que produzir em benefício ao meu espírito, para que ele se ilumine, para que os benefícios gerados sobre meu espírito me transportem na hora do desencarne para locais onde eu seja bem recebido. Eu tenho amigos espirituais que me recebam e me aconselhem, vai ali, vamos, eu te levo, me dá a mão e me leva. E eu continuo com a minha vida espiritual. E assim nós vamos caminhando na vida passo a passo, buscando um caminho que nos é próprio, buscando entender. E nós precisamos buscar muito, porque ainda somos muito pequenininhos, somos seres humanos. Precisamos fazer, como diz o rapaz, o Tiago Brado, o passado nos ensinou muito, foi a nossa essência, em todas as existências que tivemos. Eu não tenho que ser saudosista, viver do passado. Porque o passado foi isso, foi... Não, o passado passou. Ele me criou, ele me fez, me deu uma formação. O presente é o que eu estou vivendo agora, e o nome está lá, presente. Então abre o teu presente, abre, desembrulha, recebe o teu presente, porque o futuro ainda não veio, mas esse presente que você está abrindo agora para você, para a sua vida, para o seu espírito, é o que vai fazer com que o seu futuro seja real, seja valorizado para você mesmo e todos aqueles que você ama. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.